Olá, criptomaníacos! Por que será que eu não vendo Bitcoin? Será que eu não sinto medo? Ou será que eu não poderia aproveitar uma queda dessa para aumentar a minha quantidade de dólares ou de reais? É isso que eu vou explicar logo após a vinheta. Hoje eu estou usando a camisa da Ledger. Você aí quer fazer poupança com criptomoedas ou pegar empréstimo em dólar ou em reais utilizando suas criptomoedas, use a Ledger, melhor empresa do setor, uma empresa canadense com vários e vários anos de mercado. O site está aqui embaixo na descrição. Bom, para a gente entender por que eu não vendo Bitcoin, primeiro a gente precisa entender que existe algo que é a moeda base da nossa vida. É aquela moeda que a gente tem maior convicção. Para a maior parte dos brasileiros, essa moeda se chama real. Então você fica acumulando reais ao longo da sua vida e você nunca calcula a desvalorização do real perante outros ativos, perante outras moedas, porque é a sua moeda base. Para o americano, geralmente é o dólar. E para mim, no caso, essa moeda é o Bitcoin. Portanto, a minha intenção, assim como a sua provavelmente é acumular reais, a minha é acumular uma maior quantia de Bitcoin. Essa minha convicção deriva do Bitcoin, na minha opinião, ser uma moeda superior, com uma tendência maior de preservar o meu capital, preservar o meu poder de compra do que real, dólar ou qualquer outro ativo. Ou seja, a sua moeda base é aquela que você possui maior convicção. Para um brasileiro médio começar a vender reais, precisa acontecer alguma coisa extremamente grave, como, por exemplo, o governo brasileiro começar a confiscar moeda ou a inflação começar a bater níveis astronômicos. Aí a pessoa começa a pensar em migrar, por exemplo, para o dólar, né? Mas em condições normais, a pessoa se mantém na sua moeda base por convicção. E aí vem a pergunta, né? No momento onde várias notícias comentam sobre a queda do preço do Bitcoin e que pode ter mais queda devido à guerra entre Ucrânia e Rússia e outros fatores como aumento da taxa de juros pelo Fed, muitas pessoas se desesperam, vendem seus Bitcoins e eu não vendo. Por que eu não estou vendendo meus Bitcoins? Justamente devido à convicção. Eu faço parte daquele 1% que é mais convicto com relação ao sucesso do Bitcoin lá na frente. Então, todo mundo que tem menos convicção do que eu vai vender antes de mim. Eu sou um dos últimos nessa fila. Se porventura eu vender meus Bitcoins, significa que não tem muita gente para vender depois de mim. É simples assim. Então, se eu vendo e não tem mais pessoas para vender depois, significa que esse ponto da minha venda é justamente um ponto de reversão. Eu acabo servindo como um indicador de fundo do poço. Guilherme vendeu, não tem muita gente para vender depois dele, o preço tende a voltar a subir depois dali. Então não faz sentido lógico eu vender a moeda que eu tenho mais convicção. E eu vou usar esse gráfico aqui para exemplificar para vocês o que acontece no mercado. Quando os investidores estão muito gananciosos, muito otimistas, o preço, ao invés de subir, ele cai. E quando as pessoas estão muito pessimistas, com muito medo, o preço, ao invés de cair, ele sobe, justamente devido a essa emoção que eu estou falando, né? Na hora que chega no extremo, as coisas se revertem. Então, olhem para esse gráfico aqui que pega desde 2017 para frente, né, como acontecem os movimentos de mercado. Aqui a gente teve aquela alta histórica de 2017 para 2018, né, dos 20 mil dólares, o preço caiu, chegou nesse fundo do poço aqui em 2018 para 2019, que foi ali nos 3 mil dólares, e aí reverte a tendência, o preço volta a subir, a gente está aqui no gráfico mensal, tá? Quando ele bate aqui exatamente no ponto lá do gráfico mensal de fechamento, né, ao redor aqui dos 13.900 dólares, o que o investidor médio pensou? Pô, vamos para a lua, vamos disparar de vez agora, né? E começa a se alavancar, começa a aumentar a exposição de risco dele. Isso tem uma contrapartida. Aquelas pessoas que estão emprestando dinheiro para esse investidor se alavancar,
No caso dele ter uma queda, ou seja, o mercado reverter, essas pessoas ganham mais e mais dinheiro. E é nesse momento aqui que a gente vê a saída de um primeiro grupo, um grupo que tem menos convicção com relação à moeda. Geralmente são aqueles especuladores, umas grandes baleias especuladoras que têm como objetivo acúmulo de dólares, acúmulo de moeda estatal. Então o que elas vão fazer nesse ponto aqui, onde a maior parte do mercado acha que o preço vai disparar? Esses primeiros investidores grandes começam a vender. Eles são os primeiros a sair do mercado, o mercado começa a reverter tendência, começa a cair, e aí cai 5%. Aquele investidor conservador que acabou entrando em cripto e vê uma queda de 5%, se desespera. Então esse cara começa a sair. Por quê? Ele não tem convicção com relação ao Bitcoin. Ele entrou na oba-oba dos amigos para tentar enriquecer muito rápido. Caiu 5%, já sai fora. Aí cai 10%. Opa, um próximo grupo ali mais moderado também começa a sentir dor e sai fora. Por quê? Porque não tem convicção com relação ao Bitcoin. E assim por diante, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que chega num ponto aqui embaixo, né? Volta para aquele ponto anterior, lá na região dos $3.000, onde a galera começa a imaginar que o Bitcoin morreu. Isso afeta até aqueles mais convictos. É a hora que eu também sinto dor, porque eu não sou de ferro, né? Eu falo, caramba, será que eu não devia vender Bitcoin? Só que na hora que isso começa a bater na minha cabeça, é o seguinte, quem tem mais convicção do que eu com relação ao Bitcoin? Poucas pessoas. Então, se eu vendo nesse ponto aqui, o que vai acontecer com o preço? Não tem muito mais força vendedora. Vai ter uma reversão de tendência e eu vou perder muito mais dinheiro. E aí o preço, como acontece aqui, reverte e aí rompe de vez, né, aquela antiga alta histórica e a gente entra num novo ciclo muito parecido. A tendência aqui, se a gente repetir esse movimento, seria a gente voltar a crescer a partir de alguma região aqui ao redor, entre 28, né, e a região que a gente está, e o preço subir, rompendo a alta histórica anterior em determinado momento aqui entre esse ano e o ano de 2023. O que eu estou explicando para vocês pode ser visto também no famoso Fear and Greed Index, o índice de medo e ganância. Notem como ele funciona. Nesse momento a gente está em medo extremo, em 25 nesse indicador, e esse gráfico aqui mostra como foi a variação do medo e ganância desse indicador no último ano. 100 significa ganância máxima, 0 medo absoluto, né? Então vamos aqui do medo no 0 até a ganância lá no 100. Notem o que acontece. Quando o pessoal está super ganancioso aqui em cima, a tendência do preço na sequência é uma queda muito forte, como essa que a gente passou aqui a partir de novembro de 2021. Todo mundo querendo ficar bilionário e o preço caiu e nos trouxe até esse patamar dos $30.000 mais uma vez. E sempre que a gente chega nesse indicador aqui na região dos 20 ou 10, o que acontece é que o preço dispara a partir daí. Pô, mas está todo mundo com muito medo, como é que o preço volta a subir? Porque o cara que tinha um pouquinho de medo, ele saiu aqui em cima. Na hora que começou a dar algum medo no mercado, ele saiu fora. Aí, mais medo no mercado. Pegou outra parcela da população que falou, pô, agora eu tô com medo, vou sair fora. E assim por diante. O cara tá convicto com relação ao Bitcoin, ele vai ficando, ele vai ficando, ele vai ficando. Até que chega um ponto aqui no final, onde até esse cara um pouco mais convicto vende o seu Bitcoin. Só que não tem mais gente para vender depois dele. Tem poucas pessoas. E o preço reverte. E é isso que a gente observa todas as vezes olhando esse indicador de medo e ganância. Então notem que não faz sentido você que é convicto vender quando o mercado está com muito medo. Você é um dos últimos. Você é aquele cara que não vendeu durante toda essa fase de aumento do medo e se você vender, pode ter certeza que o preço sobe depois. É por isso que muita gente no mercado cripto fala, pô, basta eu vender minha criptomoeda para o preço subir. Eu compro, o preço cai. Eu vendo, o preço sobe. Sim, porque você é o último, você é o mais convicto ou faz parte do grupo mais convicto com relação à sua moeda querida. E para mostrar para vocês que esse movimento do gráfico está se realizando agora, eu vou trazer essa mesma imagem para o meu gráfico mensal. Então notem aqui como é o mesmo movimento, né? Aqui é a alta histórica de 2017 para 2018, bate na alta histórica, cai até o fundo do poço, a partir daí bate mais uma vez nesse mesmo ponto, quando a galera achou que ia para a lua, e o preço desaba até o fundo do poço mais uma vez. E para que eu estou trazendo esse gráfico para vocês? Eu já trouxe esse gráfico há um tempo atrás, tem alguns meses atrás, né? Exatamente nesse momento aqui, onde a gente estava tentando romper esta alta histórica anterior, né? Estava nesse ponto aqui de rompimento. E aí, quando começou a reverter, começou a cair, eu falei, pessoal, a tendência, se a gente realmente entrar nesse período de queda, é voltar a beijar aqui o fundo do poço, o fundo da curva logarítmica, como aconteceu aqui atrás,
em abril de 2020. E olha só o que aconteceu. A gente continua caindo em direção a esse fundo do poço. E onde está esse fundo do poço da curva logarítmica, Guilherme? Aqui no meu gráfico, nesse momento, está na região dos 28 mil dólares, que é a mesma região que a gente encontrou o fundo do poço lá em meados de 2021, tá? Então seria esse mesmo ponto agora, seria o fundo dessa curva. Portanto, essa queda ela pode seguir até a região dos 28, 29 mil dólares, tá? Antes de acontecer uma reversão. Seria esse mesmo movimento aqui de trás. Encontrar o fundo da curva logarítmica e, a partir daí, voltar a subir para encontrar uma nova alta histórica. Isso está próximo de acontecer, né? A distância de 37 para 28 não é tão grande assim. E se esse movimento for feito, essa estrutura aqui volta a acontecer, né? Ou seja, assim como lá atrás sobe, desce para o mesmo ponto, volta a subir, aqui também, nesse novo cenário, sobe, desce, volta a subir, tá? Então, faz sentido a gente observar que podemos estar aqui no final de um movimento de queda, mesmo se acontecerem coisas muito graves, como, por exemplo, uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque não tem muito mais pessoas dispostas a vender. Pelo contrário, é a hora daquelas baleias que venderam lá próximo ao topo, gerando essa queda, começarem a olhar com interesse para o Bitcoin e para as criptomoedas para ganhar muito dinheiro em curto espaço de tempo. Eu provo isso para vocês com uma outra matéria. 2022 será o ano dos institucionais no Bitcoin, sugerem registros na SEC. Então a SEC é a CVM dos Estados Unidos, é a Comissão de Valores que define ali quem que pode entrar no mercado, se está regularizado ou não está, e várias empresas estão entrando com registros na SEC para começarem a vender, a operar criptomoedas. E olha só o que aconteceu com esse número de registros, tá? No último trimestre do ano passado, 2021, foram 60 pedidos mencionando o Bitcoin. Nos 2 primeiros meses de 2022, nos 2 primeiros meses desse ano, este número saltou para 160 registros. Ou seja, estamos falando em 3 vezes de aumento, comparando com o último trimestre do ano passado, tá? Isso somente em 2 meses desse ano. Então, é realmente um aumento muito grande. E essas empresas que estão fazendo registros para operarem Bitcoin e criptomoedas são empresas que gerenciam mais de 100 milhões de dólares em ativos para clientes. É o famoso dinheiro inteligente que está chegando nesse primeiro trimestre de 2022. E aí o analista afirmou aqui que, apesar da atual fraqueza do mercado, o preço do Bitcoin explodirá quando o dinheiro institucional se mover de forma acentuada para a criptomoeda. Faz todo sentido, né? Então, quer dizer, enquanto todas as sardinhas estão saindo agora, estão com muito medo, muito desesperadas, várias empresas estão pedindo registro para começar a operar criptomoedas, oferecendo esse produto para os seus clientes endinheirados. E até dados da Glassnode mostram isso também. Então, as estatísticas da Glassnode mostram que 80% das transações, 80% do volume do mercado, são transações institucionais de mais de $1 milhão. Então, a gente não está falando de pessoas comuns, não estamos falando de sardinha, estamos falando de gente com muito dinheiro. Transações acima de $1 milhão, acima de 5 milhões de reais. E um ponto interessante trazido pela matéria é que essas instituições elas não entram no primeiro dia. Elas planejam essa entrada 6 meses, 12 meses, 24 meses antes de realmente puxar o gatilho, antes de realmente começar a operar criptomoedas. Então elas vêm fazendo esse movimento desde o ano passado, agora isso está se acentuando. Isso significa que dentro de alguns meses para frente veremos grandes empresas, grandes instituições operando criptomoedas, mexendo, comprando e vendendo criptomoedas, e aí a gente tem uma tendência de alta no preço do Bitcoin e das criptomoedas. Novamente, isso está alinhado com esse gráfico que eu mostrei para vocês, ou seja, o desespero tomando as pessoas, mas quando chega nessa região aqui, famosa região excelente para compra, é quando essas empresas começam a injetar grana e aí faz a reversão, né? É o momento das baleias institucionais comprando e não mais vendendo, como aconteceu lá atrás. E as sardinhas, como sempre, perdem o bonde, né? Elas fazem o movimento contrário. Elas estavam vendendo para justamente as baleias que vão fazer o preço reverter e subir.
Esse outro gráfico aqui, também mensal do Bitcoin, mostra como esse ponto é histórico, tá? Esse ponto que a gente está hoje. Aqui ele está pegando sempre o fundo do poço histórico desde o primeiro halving. Então a gente teve o primeiro halving aqui em 2012, aí o preço sobe, ele cai, o fundo do poço depois da queda, depois do topo, né? O fundo do poço depois do topo, alta histórica, foi nessa seta azul aqui. Então bateu nesse ponto dos $150 mais ou menos, né? O preço reverte, a gente passa pelo segundo halving, atinge uma nova alta histórica, onde foi o fundo do poço depois dessa nova alta histórica dos $20 mil? Foi aqui na segunda seta azul. E daí você traça uma linha, traça juntando aqui os fundos do poço. Onde bate o terceiro fundo do poço nesta reta aqui que liga esses pontos? Seria exatamente nesse ponto, nessa região que a gente está nesse momento. Claro que pode ter alguma diferença, pode ter uma diferença ali a não ser exatamente 37, ser 27, pode ser. Mas eu quero indicar para vocês uma região aqui que historicamente é de reversão. E é justamente para isso que institucionais, grandes bancos aí estão de olho. Um momento onde Bitcoin se torna um ativo interessante para uma rápida valorização. Rápida para eles, é claro, é uma questão ali de, por exemplo, em 1 ano ou 2 anos ganhar muito dinheiro. E também eu queria trazer para vocês um último gráfico interessante que mostra que a gente precisa se afastar um pouco desse momento, né? A gente olha gráfico diário, gráfico semanal, às vezes até gráfico mensal, mas é importante dar um zoom out, né? Afastar o gráfico para entender o que está acontecendo. E a gente pode comparar o Bitcoin com modelos de demanda de outras tecnologias. E ele continua seguindo exatamente o mesmo modelo do início até agora. Aí na tela vocês estão vendo um gráfico. Essas barras pretas aqui, essa linha preta é o preço do Bitcoin, mas ignore ela a princípio. O que importa mais aqui são as linhas coloridas. Vocês vão ver que a linha amarela que aparece aqui no gráfico é o número de endereços de Bitcoin com mais de $1, ou seja, endereço que tem alguma quantia. A linha tracejada rosa é o número de aparelhos de telefone celular ao longo da história. E a linha tracejada azul é o número de usuários de internet, tá? Então, se vocês observarem, essas três linhas, elas andam mais ou menos juntas, né? As três, a amarela do Bitcoin, a rosa do telefone celular e a azul da internet. Todas elas seguem o mesmo ritmo de crescimento e, junto com isso, claro, o preço do Bitcoin vai acompanhando. Apesar da volatilidade de altos e baixos, ele vai acompanhando esse ciclo aqui, essa curva logarítmica, como eu mostrei para vocês. Se continuar acompanhando, significa que os $100 mil que vocês estão vendo aqui, eles serão atingidos pelo Bitcoin entre 2023 e 2024, ou seja, estamos nos direcionando para esses $100 mil ali na região de 2023. $1 milhão por Bitcoin a gente alcançaria, seguindo essa mesma curva, né, entre 2033 e 2034, ou seja, cerca de 10 anos depois de atingir os $100 mil. Então está tudo planejado, o Bitcoin está seguindo o seu crescimento natural. Quando você afasta o gráfico, você fica com muito menos medo. E esse é um dos motivos de eu não vender meu Bitcoin e de eu ter tanta convicção com relação ao Bitcoin e ele ser minha moeda base. E claro, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, faça a sua própria pesquisa. O que aconteceu no passado pode não se repetir no futuro, podem ser coisas completamente diferentes. Eventos drásticos como uma guerra, por exemplo, podem sim ter forte impacto no preço, não só do Bitcoin, como na economia em geral. Mas no longo prazo, isso não interfere naquela curva logarítmica, naquela curva de crescimento que eu mostrei para vocês ao longo desse vídeo. E é por isso que é a minha moeda base. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal, compartilha ele também com seus amigos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!